Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo desse dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que ajuda o YouTube a compartilhar e recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo do que acontece no Brasil e no mundo. Vamos começar já com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 1.030 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 572.733 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 821. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 9% e aponta tendência de estabilidade. É o 8º dia seguido de estabilidade após um período de 12 dias em queda. Apenas um estado apresenta tendência de alta nas mortes, o Paraná. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 20.494.014 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 35.793 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.895 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 9% em relação aos casos registrados na média das semanas, o que indica estabilidade também nos diagnósticos. E para lembrar, a média móvel de mortes hoje ficou 8 mortes acima do de ontem. A média registrada ontem foi de 813. Já indo para outra notícia, o Talibã declarou nesta quinta-feira que o Afeganistão passou a ser o Emirado Islâmico do Afeganistão, mesmo nome adotado no país quando o grupo extremista assumiu o poder pela primeira vez em 1996. A declaração foi anunciada em um post do porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, o mesmo que na terça-feira concedeu uma entrevista coletiva no qual afirmou que o grupo teria atitudes mais moderadas desta vez. Nesta quinta, porém, o Wahidullah Hashimi, um dos principais comandantes do Talibã, afirmou que as leis no país devem ser semelhantes às que existem de outra vez que o grupo extremista esteve do poder da outra vez. Ele afirmou que não há possibilidade de o país adotar a democracia como sistema para escolher os líderes. O Afeganistão provavelmente será governado por um conselho que vai observar a Sharia, a lei islâmica. Abre aspas, não haverá nada como um sistema democrático porque isso não tem nenhuma base no nosso país. Nós não vamos discutir qual será o tipo de sistema político que vamos aplicar no Afeganistão, porque isso é claro, a lei é a Sharia e é isso, fecha aspas, afirmou Hashimi, frase totalmente traduzida do afegão para o português brasileiro. Também nesta quinta-feira, dia da independência do Afeganistão, o grupo reagiu com violência aos primeiros sinais de resistência à sua tomada de poder. Houve manifestações na capital Cabul, segundo o jornal The New York Times, na cidade de Jalalabad e Assadabad e no distrito da província de Paktia, segundo a agência de notícias Reuters, e relatos de mortes em Assadabad e tiros em Cabul, onde a manifestação foi dispersada com violência pelo Talibã. E já falando sobre isso, como hoje, dia 19 de agosto, faz 102 anos da independência do Afeganistão, que houve protestos na capital e em outras cidades do país, já vamos falar sobre essa notícia. Afegãos hoje protestaram em cidades do Afeganistão no dia da independência do país, nos primeiros sinais de resistência popular à tomada do poder pelo grupo extremista Talibã. Há manifestações na capital Cabul, segundo o jornal The New York Times, já citado na reportagem acima. Também nas cidades de Jalalabad e Assadabad e no distrito da província de Paktia, segundo a agência de notícias Reuters. Há relatos de mortes em Assadabad e tiros em Cabul, onde a manifestação foi dispersada com violência pelo Talibã. Isso também já citado acima. Afegãos comemoram em 19 de agosto sua independência do Reino Unido, que ocupou o país até 1919. Uma testemunha disse a Reuters que há vários
mortos em Assadabad depois que talibãs atiraram em pessoas que agitavam bandeiras do Afeganistão e os tiros causarem um tumulto. A rede de televisão Al Jazeera afirma também, citando uma testemunha, que ao menos 2 pessoas foram mortas quando talibãs atiraram após uma tentativa de esfaqueamento. Não há confirmação oficial do número de mortos e o Talibã não se pronunciou até o momento. Também não está claro se as pessoas foram mortas a tiros ou na confusão causada pelos disparos. Ainda continuando nesse assunto, mas agora tendo a ver o Brasil, o Ministério das Relações Exteriores afirmou ao canal que avalia conceder vistos humanitários para afegãos depois que o Talibã assumiu o poder no país. Segundo a pasta, em coordenação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os vistos humanitários seriam em termos semelhantes aos concedidos a haitianos e sírios. Ainda não há, no entanto, detalhes de como seria o processo ou duração da medida. No caso dos sírios, numa tentativa de agilizar a emissão do visto, houve uma simplificação no processo de concessão, com isenção de taxas e autorização de residência temporária no Brasil por 2 anos. O pedido de visto humanitário, diferentemente do de refúgio, tem de ser feito fora do Brasil, em alguma autoridade consular. No caso do Afeganistão, a mais próxima é a Embaixada de Islamabad, no país vizinho, Paquistão. O Ministério afirma que acompanha com preocupação a evolução da atual situação no Afeganistão, depois que o grupo extremista Talibã retomou o poder e ocupou a capital Cabul, e que a Embaixada do Brasil em Islamabad está à disposição para prestar informações a estrangeiros que tensionem ingressar ao território brasileiro, bem como para expedir eventuais documentos e vistos necessários para a viagem à luz do ordenamento jurídico existente, diz a nota do Ministério de Relações Exteriores. E também é exatamente este o caminho que pretende seguir o empreendedor afegão Massoud Habib, de 29 anos, que morou em São Paulo até maio e desde então está em Cabul tentando vir para o Brasil com a família. A foto dele com a mulher e com o filho já aparece aí para vocês agora mesmo, até o fim desta reportagem. Já mudando de assunto, indo para finanças, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira, influenciado pelas incertezas com a política monetária nos Estados Unidos e pelo contínuo desconforto na cena fiscal doméstica. A moeda norte-americana subiu 0,87%, cotada a R$ 5,42, maior patamar desde 4 de maio, quando estava em R$ 5,42,97 pontos. Na máxima sessão, chegou a R$ 5,45. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 1,94% a R$ 5,37, com resultado desta... a R$ 5,37, perdão. Com o resultado desta quinta, passou a acumular alta de 4,08% no mês e no ano o avanço já é de 4,56% ante o real. Taxa de câmbio nesta sessão, com investidores dando sequência a um movimento iniciado já no fim do pregão de véspera, quando o dólar aqui acelerou a alta seguindo a piora de humor em Wall Street pelo entendimento de que o Banco Central dos Estados Unidos estaria mais próximo em anunciar corte de estímulos, talvez já em setembro. Mas o mal-estar local persistiu, impedindo que o dólar experimentasse alguma correção depois da disparada da véspera, o que seria um movimento esperado. Nesta quinta, a fala dos 2 mais importantes membros da equipe econômica serviram de marcador dos riscos atuais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o pagamento de 90 bilhões de reais em precatórios no orçamento do ano que vem não é exequível. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que ruídos envolvendo questões locais têm afetado as projeções de crescimento do PIB para 2022, o ano que vem, e também as expectativas de inflação, processo que, frisou, está sendo acompanhado de perto pelo Bacen. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta quinta-feira que há crianças com um grau de deficiência que é impossível a convivência. Meu Deus. A declaração foi dada durante uma visita ao Recife, em Pernambuco, dias depois de uma entrevista em que ele afirmou que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros alunos. A declaração foi alvo de críticas. Rodrigo Hubner Mendes, que preside o Instituto Rodrigo Mendes, afirmou que Ribeiro não está à altura do cargo. O senador Romário Faria, do PL do Rio de Janeiro, declarou que só a pessoa desprovida de inteligência pode soltar uma frase como essa.
Abre aspas, nós temos hoje 1.300.000 crianças com deficiências que estudam nas escolas públicas. Nesse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível à convivência. O que o nosso governo fez, em vez de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam, fecha aspas, afirmou o ministro da Educação. Uma fala totalmente desconexa e desprovida de inteligência do vosso ministro. O ministro da Educação não informou como chegou aos 12%. Em 2020, segundo o censo, o Brasil tinha 1,3 milhões de crianças e jovens com deficiência na educação básica. Dentre esses, 3,5% estavam em salas ou escolas exclusivas para pessoas especiais ou com deficiência. Mas 86,5% estudavam nas mesmas turmas dos demais alunos sem nenhum tipo de deficiência. Em 2005, o total de pessoas com deficiência matriculadas era bem menor. Eram 492.908 crianças e jovens. Além disso, a maioria delas, 77%, permaneciam em espaços exclusivos para alunos com necessidades educativas especiais e apenas 23% eram incluídas nas salas regulares. Falando de CPI, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, voltou atrás em um trecho do depoimento prestado nesta quinta-feira à CPI da Covid, após ser ameaçado de prisão e confrontado com documentos que o desmentiam. Já perto do fim da sessão, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu que a cúpula da CPI colocasse em votação um pedido de prisão de Maximiano por falso testemunho. Como o empresário voltou atrás na declaração, o pedido não chegou a ser votado. De acordo com Vieira, Maximiano mentiu sobre sua ligação com um apartamento usado por Marcos Tolentino, empresário investigado pela CPI, que é amigo do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP, do Progressistas do Paraná. Tolentino, inclusive, acompanhou Barros durante seu depoimento à CPI da Covid no último dia 12 de agosto. Inicialmente, Maximiano disse que o apartamento havia sido alugado por Danilo Trento, diretor da Precisa, e que ele era apenas fiador do imóvel. No entanto, senadores apresentaram documentos que indicavam que o empresário era, na verdade, o locatário do apartamento. Abre aspas. Peço que Vossa Excelência aprecie a possibilidade ou hipótese de prisão pela falsidade do testemunho do depoente. Isso tem que ser claro. A gente tem que ter a mesma regra para todos. Fecha aspas, afirmou o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. Vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues do Rede do Amapá, respondeu que o pedido seria deliberado ao final da sessão no Senado. A defesa de Maximiano ainda interveio e disse que por comparecer como investigado e não ter feito compromisso de dizer a verdade, o empresário não poderia ser acusado de falso testemunho, mas ao mesmo tempo disse também que o empresário já estava pronto para se retratar. Ainda continuando sobre a CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado aprovou nesta quinta-feira a quebra de sigilo fiscal do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e de Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro. A ação se deu um dia após Ricardo Barros ter sido incluído na lista de investigados da CPI da Covid pelo seu suposto envolvimento na aquisição da vacina Covaxin, na qual foi arranjado um meio de contrato entre o Ministério da Saúde, Precisa Medicamentos e a produtora Bharat Biotech da Índia. Barros prestou depoimento à CPI no dia 12 de agosto, ou seja, equivalente já a uma semana na quinta passada. Sobre o Wassef, senadores querem apurar se o advogado teve algum envolvimento no processo de aquisição de vacinas contra a Covid. Senadores pediram à Receita Federal a relação de empresas das quais Ricardo Barros e Frederico Wassef participaram nos últimos 5 anos, incluindo eventuais sociedades anônimas. Os parlamentares desejam saber o faturamento, a relação de notas fiscais emitidas dos maiores clientes e fornecedores e detalhamento do lucro dessas empresas, além de informações relacionadas a indícios de crimes, fraudes, irregularidades ou comportamentos e movimentações atípicas. Voltando a falar da Covid, um estudo feito pela Universidade de Oxford revelou que a eficácia das vacinas da Pfizer, BioNTech e da AstraZeneca
Oxford contra a variante Delta do coronavírus diminuiu após 90 dias da aplicação da segunda dose. Após um período de 3 meses, os pesquisadores identificaram que a eficácia na prevenção de infecções da vacina da Pfizer caiu para 75% e da AstraZeneca para 61%. Trata-se de uma redução dos índices de 85% e 68%, respectivamente, vistos 2 semanas após a segunda dose. Realizado no Reino Unido, o estudo avaliou mais de 3 milhões de amostras com material coletado do nariz e da garganta das pessoas. A redução da eficácia das vacinas foi mais pronunciada entre pessoas de 35 anos ou mais. Os pesquisadores não quiseram projetar o quanto mais a proteção dele declinará com o tempo, mas deram a entender que a eficácia das duas vacinas estudadas convergirá entre 4 e 5 meses após a segunda dose. O estudo também apontou que as pessoas que foram infectadas mesmo depois de receberem as 2 doses da vacina da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca Oxford apresentam uma carga viral semelhante à de não vacinadas com uma infecção. O dado revela uma clara deterioração em relação à época em que a variante alfa ainda predominava no Reino Unido. As descobertas de Oxford se alinham às análises feitas pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, e chegam no momento em que o governo norte-americano planeja disponibilizar doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 a partir do próximo mês, ou seja, a terceira dose. A entidade citou dados que indicam que a proteção das vacinas decai ao longo do tempo. Uma cena registrada após um acidente com um caminhão chamou a atenção na tarde desta quinta-feira no bairro Tupibê, na região norte de Belo Horizonte. O vídeo mostra uma multidão correndo para conseguir pegar frangos congelados que ficaram espalhados na pista, mas neste caso não se tratou de saque. O registro envolve solidariedade e o reflexo da dificuldade que muitas pessoas enfrentam com alta no preço dos alimentos. O acidente aconteceu por volta das meio-dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão desgovernado só parou ao bater no poste. De acordo com a PM, a polícia militar, o responsável pela carga esteve no local e decidiu doá-la aos moradores da região. Uma pessoa ouvida pela reportagem que preferiu não se identificar conta que, com o impacto da batida, os frangos caíram na rua e ali ficaram. O local foi isolado com fita zebrada e, segundo a testemunha, ninguém mexeu nos frangos até que os moradores tivessem autorização para pegá-los. 3 pessoas que estavam no caminhão ficaram presas nas ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas estavam conscientes e havia suspeita de fratura nas pernas. Os feridos foram retirados do caminhão pelos bombeiros e depois foram socorridos pelo SAMU e levados para os hospitais Isoleta Neves e João 23. E agora, para terminar, um caso sério e que precisa de muita investigação. Não só isso também, a análise de todas as pessoas que tomaram vacina. A Secretaria Municipal de Saúde, a SMS do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, investiga se um morador conseguiu tomar 5 doses de vacinas da Covid. O canal apurou que a pessoa foi a um posto de vacinação no início desta semana para tentar receber a 6ª dose. O canal teve acesso à caderneta digital da vacinação desse morador. Uma investigação preliminar da SMS aponta que não se trata de erro de registro. O histórico de vacinação mostra as segundas doses tomadas antes de primeira e 2 aplicações em menos de 15 dias. Agora a gente vai falar para vocês a sequência no calendário das doses que essa pessoa tomou. No dia 12 de maio, ela tomou a primeira dose da Pfizer, literalmente. 5 de junho, ela tomou a segunda dose da AstraZeneca, ou a primeira dose da AstraZeneca equivalendo, mas aqui a gente está contando como se fosse cronometrado e por ordem. A gente está fazendo a conta por ordem. Já no dia 17 de junho, foi a terceira dose da Coronavac, ou primeira dose da Coronavac. No dia 9 de julho, foi a 4ª dose da Pfizer, ou a segunda dose da Pfizer. Se fosse só a vacina. No dia 21 de julho, 5ª dose da Coronavac ou segunda dose da Coronavac, se fosse contar se a pessoa tomasse só aquela vacina. Já na semana de 16 de agosto, a pessoa fez a tentativa, melhor dizendo, da 6ª dose. É algo que precisa de muita investigação, análise, como eu já disse,
já dito aqui logo no início, porque tem gente precisando de vacina. E não tem como uma pessoa tá tomando 6 doses de vacina, sendo que tem que ter cadastro. Tem que ter o cadastro na prefeitura, num posto de saúde, numa clínica da família, para que essa pessoa não burle as leis e volte a tomar vacinas consecutivas. Né, gente? A gente viu outros casos aí, não só aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas como em São Paulo, em Belo Horizonte, que pessoas tomaram 4 doses. Agora aumentou, são 6. A pessoa tentou 6, né? Tomou 5, tomou 5 e tentou a sexta. Então é bom que avalie isso e que faça um cadastro para que veja que essa pessoa já tomou as doses e que não prejudique na quantidade total e que faça com que outras pessoas tomem a vacina. Mas bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço mais uma vez a todos que estão colaborando com o crescimento do canal. Peço aqui no final do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, para que assim o YouTube recomende os nossos vídeos para mais pessoas. Também ative o sininho das notificações para ser o primeiro a receber os nossos vídeos e também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez, agradeço a todos, meu muito obrigado, você telespectador e ouvinte. Tenham uma boa noite, curtam os jogos dessa noite e até amanhã.